Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com mais uma aula do nosso curso livre de Sistemas Inteligentes. Hoje nós vamos falar sobre buscas locais, que é um dos subtópicos das buscas heurísticas. E essa aula dará margem às discussões realizadas no dia 17 de 8 de 2020. Bem, vamos lá? Então, só relembrando, esse curso é apresentado para vocês pelos professores César Tacla, Gustavo Gimenez Lugo e eu, do Departamento Acadêmico de Informática da INF, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Curitiba. Então, estamos falando sobre o tema 1, solução de problemas por meio de busca, né? Já falamos sobre buscas cegas e também a parte 1 aí das buscas heurísticas. E hoje nós vamos para a segunda parte, que fala sobre as buscas locais. Ok? Então, nós já falamos aí sobre como achar o melhor caminho entre dois locais, né, que é através de técnicas de busca. Então, só relembrando aí, né, você tem que modelar o problema, né, através de representações de estado, né, e depois através de um grafo com as possíveis transições de estado, para que depois você possa fazer a solução por meio de busca, andando nas diagonais ou não. Então, as buscas heurísticas que nós vimos até agora, inclusive as buscas cegas, elas são aplicadas quando a solução é um caminho no grafo. Mas e se a solução que a gente procura for um estado que a gente não sabe exatamente qual é, né? Então, é para isso que servem as buscas locais. Então, aqui um exemplo de um problema no qual a solução é um estado. É o famoso problema das 8 rainhas, e o objetivo é posicionar 8 rainhas num tabuleiro de xadrez de forma que elas não se ataquem, né? Como vocês devem saber, as rainhas elas atacam na linha, na coluna e nas diagonais, né? Então, posicionar as 8 rainhas num tabuleiro de forma que nenhuma ataque nenhuma outra é o desafio, né? Então, como encontrar uma solução para esse problema utilizando aí uma técnica de busca dos sistemas inteligentes? É o tema da nossa aula de hoje. Então, eu vou falar aqui inicialmente sobre como modelar esse problema para solucionar ele por um algoritmo de busca genérico, e depois a gente vai ver várias técnicas de buscas chamadas buscas locais. Então, aqui eu estou dando um exemplo através de uma animação, né, no qual você vai colocando as rainhas, né, a primeira posição aqui na primeira linha, coloca na primeira posição. Daí na segunda não pode colocar aqui, coloca aqui. Aí na terceira você vê qual a primeira livre e, né, essa animação aqui ela está meio que demonstrando essa, né, a sequência de busca numa árvore de busca, ok? Então, modelando isso com calma, a gente tem aqui o nosso tabuleiro, né? E daí você tem a árvore de busca que você tem que criar. Então, você começa colocando a primeira rainha, né, a primeira coluna, e depois na segunda, na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Aí, dessa rainha posicionada na primeira coluna, na primeira linha, você tenta posicionar todas as possibilidades de rainhas na segunda linha. Então, você tenta na primeira coluna aqui, não deu, por quê? Porque elas se atacam. Aqui também não deu, porque elas se atacam na diagonal. Mas daí você pode pôr aqui nessa posição, nessa, 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 nessa. E assim por diante para todos os estados e para todas as possibilidades, né? E essa árvore de busca, né? Esse grafo aqui vai ter 8 níveis, né? Um total aí de 8 vezes 8, 8 elevado a 8 possibilidades, que dá em torno de 16 milhões de estados, né? Então, se você for analisar todos eles, isso é um problema, né? Uma busca exaustiva, por exemplo, uma busca em largura, uma busca em profundidade, isso pode demorar um certo tempo. Tá ok? Então, existem opções de buscas heurísticas para resolver problemas cuja solução é um estado? Essa é a pergunta, e a resposta é sim, são as buscas locais, né? A gente vai ver várias técnicas de busca local que estão enumeradas aqui. Então, vamos falar sobre a subida de encosta, a têmpera simulada, também conhecida como simulated annealing, a busca em feixe e os algoritmos genéticos ou evolucionários. Então, começando aí com a primeira começando com a temática comum a todas as buscas locais, é que elas se baseiam numa função heurística de avaliação dos estados.
né? Então é uma função que estima o quão bom é um estado, né? Lá no caso dos caminhos, a gente estimava quão perto um estado estava do destino. Aqui a gente estima a qualidade de um estado de acordo com algum critério heurístico. No caso das 8 rainhas, qual seria esse critério heurístico? Os ataques, né? Então, aqui eu tenho uma situação em que eu tenho essa rainha aqui, a última, que ela está sofrendo 2 ataques e atacando 2 outras rainhas, né? Então eu posso dizer aí que a avaliação heurística desse estado aqui é 4. Por quê? Porque essa rainha ataca 2 e essa daqui ataca essa e essa ataca essa. Então, somando todos os ataques, eu vou ter um valor 4. Nesse caso aqui, uma solução ideal, perfeita, né? Ela teria um valor de 0 como, né, uma avaliação. Então, eu tenho que buscar o estado que tenha um valor de avaliação 0. Né? Então, aqui, ó, mover essa rainha 2 aqui para o lado, eu já tenho uma situação em que nenhuma rainha ataca nenhuma outra, portanto, essa é uma das soluções aí do problema das 8 rainhas. Como encontrar essa solução? Essa é a nossa pergunta que as buscas locais vão nos ajudar a responder. Então, eu vou falar um pouquinho de um exemplo bem mais simples para a gente poder falar aqui com mais tranquilidade, sem precisar fazer árvores de 16 milhões, né, de estados. Então, o problema é encontrar um número binário de 8 bits que possui a maior quantidade de subsequências 0,1. Um problema bem singelo, né? Inclusive, vocês já devem estar imaginando aí qual que é a solução desse problema, né? Mas eu não quero que vocês me deem a solução, eu quero que vocês me deem um algoritmo, né? Vamos fazer juntos um algoritmo que permite ao computador encontrar a solução ou soluções para problemas semelhantes a esses aí. Né? Vamos fazer um algoritmo de busca local que ache esse estado que tenha a máxima quantidade de subsequências 0,1 dentro de 8 bits. Né? Então aqui eu fiz um pequeno desenho do grafo, né? Usei uma representação de 8 bits para cada estado, né? E fiz uma pequena modelagem aqui do grafo com uma regra de transição bastante simples, que é mudar um bit de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então aqui colocando o 000, eu mudando um bit, eu tenho aqui 8 estados possíveis, né? 1, 000, 01, 001 e assim por diante. E daí, desse estado aqui, mudando um bit, eu posso ou voltar para o 000, se eu mudar o primeiro bit, ou ir para 7 outros estados. E, né, repetindo isso daí, eu faço o grafo de alcançabilidade de todos os 256 estados possíveis desse grafo. Está aqui, ó, o nosso estado ótimo, a solução do meu problema, né? Melhor estado. Eu poderia fazer uma busca cega, uma busca em largura, uma busca em profundidade, né? Ou fundamento iterativo, que iria me encontrar, né? Partindo de um estado qualquer aqui, por exemplo, esse 0000 ou 1 ou qualquer outro, fazer uma busca cega nesse grafo e iria acabar encontrando esse meu estado ótimo aqui, o estado que resolve esse meu problema, né? Então a minha função de avaliação é contar 0,1s. Então esse estado aqui ele maximiza a minha função de avaliação porque ele tem 4 sequências 0,1, né? Ó, os outros aqui tem ou nenhuma sequência 0,1, como esse primeiro aqui, esse último, ou então uma sequência 0,1, como é esses outros estados aqui. Os outros vão ter 2 e alguns vão ter 3 sequências 0,1, mas esse aqui é o único estado que contém 4 dessas sequências e, portanto, ele é o nosso estado-alvo aqui nesse problema hipotético. Ok, pessoal? Então, a pergunta que eu faço é, será que não dá para achar esse estado-alvo, esse máximo, sem olhar todos? Né? Porque uma busca exaustiva aí, ela vai acabar percorrendo aí uma boa parte do grafo. Será que eu não tenho como encontrar esse estado sem precisar fazer uma busca exaustiva ou sem olhar quase a totalidade dos nodos desse grafo? Né? Então é aí que entram as buscas locais. Para eu poder aplicar uma busca local, o problema ele tem que ser das características de ter um estado como solução e não um caminho, e eu tenho que ter uma função de vizinhança, que é como que eu vou de um estado para um estado vizinho, um estado próximo dele. Por isso o nome das buscas, né? Buscas locais, porque elas procuram a localidade, né? A vizinhança de um determinado estado. Ok? Então a gente vai ver aí algumas técnicas de busca local utilizando funções heurísticas. Então começamos pela subida de encosta. A subida de encosta, também chamada de hill climbing, é uma técnica bastante simples. Você sorteia randomicamente um estado para seu estado inicial, aí você sorteia um estado vizinho, né,
dentro daquela função de vizinhança e veja se ele possui uma função de avaliação melhor que o estado atual. Se for melhor, você faz uma transição e ele passa a ser o estado atual e você repete, né? E se você não encontrou um estado melhor, você repete também. Então observe, esse aqui é um algoritmo iterativo que parte de um lugar aleatório e busca na vizinhança estados melhores, e desses melhores ele vai para outros melhores ainda e assim por diante, né? E quando que ele para? Você pode especificar aqui, passei tantas tentativas sem achar um estado que seja melhor que o meu estado atual, então eu paro. Ok? Tem uma pequena variação dele, que é a subida de encosta pela trilha mais íngreme, que normalmente tem resultados um pouquinho melhores, Steepest Ascent Hill Climbing, que ela tem essa cara aqui, sorteie randomicamente um estado inicial e depois avalie todos os estados vizinhos, né? Então lá no nosso gráfico, em vez de eu avaliar eu sortear para avaliar um vizinho, eu percorro todos eles e verifico se algum deles possui, qual deles possui a função de avaliação melhor. Se for melhor que o estado atual, que é a avaliação do estado atual, vá para esse estado melhor dos vizinhos e repita. Se você não encontrou uma solução melhor entre todos os vizinhos, aí já pode parar a tua busca. Ok? Todo mundo entendeu? Bem, a subida de encosta pelo algoritmo 1 ou 2 funciona? É uma pergunta válida, né? Na verdade, depende do sorteio, né? Você tem que ter um pouco de sorte na localização do estado inicial e também na qualidade da função de avaliação. Usualmente, essa busca de subida de encosta, ela funciona bem. Ela encontra rapidamente, gastando muito pouca memória, né? Porque só tem que manter o estado atual e, no máximo, os vizinhos, né, na memória. Não precisa manter o grafo todo na memória, né? Ela funciona muito bem e rápido. Entretanto, ela nem sempre encontra a melhor solução possível, né? Então, o que acontece? Com a busca de subida de encosta, você normalmente, assim como todas as buscas heurísticas, você perde a garantia de otimalidade. Então, pode ser que exista um estado ótimo, um estado melhor do que você encontrou no teu grafo, mas a busca heurística não garante que ela vai encontrar o melhor. Ela só indica que ela vai achar em um tempo de busca razoável, eficiente, né, uma solução boa, ok? As buscas heurísticas quase sempre elas abrem mão da otimalidade. Tem um asterisco aqui que é uma exceção. A estrela, como heurística admissível e consistente, é uma busca heurística que mantém a garantia de otimalidade, né? Então é a única exceção aí das buscas heurísticas, né? Normalmente as buscas heurísticas não dão garantia de otimalidade. Ok, pessoal? Mas, professor, por que ele não acha o melhor estado possível, né? Qual é a falha do algoritmo de busca de subida de encosta? Bem, para explicar isso daí, eu vou utilizar uma metáfora que eu li nos slides do professor Taklan, que a busca de subida de encosta é como você escalar o Everest num dia nublado e com amnésia, né? Você só olha a sua volta, né, e vê, está subindo para que lado? E dá um passo nessa direção e repete. Né? Você não sabe do que lado você veio e você não sabe muito bem onde você vai chegar, só vai subindo, 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 né? Então tem uma representação gráfica aqui bem legal disso, né? Então estou aqui lá nos Himalaias com o meu colega de escalada e cheguei no topo. Devo estar extremamente feliz, né, por ter cumprido aí o meu objetivo. Entretanto, a hora que limpa o tempo, eu descubro que não, eu só subi num morrinho aqui, um máximo local, né? E o meu pico ele está lá longe, lá em cima, que é o meu máximo global. E eu não estava vendo ele. Então a busca local, ela na verdade nunca vai ter essa visão global aqui para saber onde que está o máximo global. Ela sempre vai olhando em volta e fazendo o melhor possível. Ok, pessoal? Então as buscas locais, elas têm uma série de problemas, né? Ela tem esse máximo local, que a gente já falou, ela pode estagnar num platô, né? Observe, para chegar até o topo você tem que passar por um platô, só que o platô ele não melhora, né? Como é que você vai andar aqui se você olha em volta e não tem nenhum estado melhor do que você está atualmente, né? Então, planícies, né, que elas estão próximas do máximo global, mas também não permitem você chegar lá. Então, para chegar no máximo global de qualquer função, você depende um pouco da sorte, né, do teu estado inicial estar relativamente próximo, né, e não pegar nenhum platô e nenhum máximo local nesse teu caminho do estado
inicial até o teu objetivo. Ok? Bem, como é que eu resolvo esses problemas aí da busca local e especificamente da busca de subida de encosta? Então existem algumas estratégias, né? Uma estratégia utilizada na busca de subida de encosta é o Random Restart, ou reinício aleatório. O que você faz? Você, né, faz várias buscas, começando de vários pontos aleatórios do teu espaço de estados, para vai que dá sorte de um deles te leva até um estado máximo global, né? Também existe a opção de permitir ao algoritmo descer do topinho aqui da colina para chegar lá no topo da montanha, né? E o algoritmo da têmpera assimilada, que eu já vou mostrar para vocês, faz essa opção e permite que a busca desça e suba, né? Ela não só fica subindo, né? Em busca do ótimo global. Existe também a alternativa de você começar em múltiplos estados iniciais em paralelo, né? Em vez de você iniciar cada um num momento diferente, você começa todos eles em paralelo, né? Vai rodando em paralelo essas várias buscas locais. E tem também os algoritmos genéticos, que é basicamente uma combinação de todas essas estratégias e mais algumas que a gente vai ver no final da aula de hoje. Ok? Então, falando aqui da estratégia de Random Restart, que é o reinício aleatório, né? Ela inicia randomicamente de vários pontos aí do espaço de busca. Cada busca é executada até a hora que ela chega no número máximo de iterações ou então num topo aí de uma colina, né, que pode ser ou não o máximo global. Eu vou aguardando esses valores e daí no final eu escolho, né, depois de diferentes execuções, qual que é a melhor. Beleza? Vamos para frente então. O nosso segundo algoritmo de busca local é o Simulated Annealing, também chamado de têmpera simulada. Esse algoritmo ele permite a transição para estados piores do que o estado atual. O objetivo é fugir daqueles máximos locais ali, né, daqueles picos das colinas. Mas a probabilidade de você descer, ela vai diminuindo com o tempo, né? Então isso aqui é chamado de têmpera simulada porque é similar aos mecanismos de têmpera que o pessoal faz com ligas metálicas, com vidro, né? Então você dá uma esquentadinha, depois você diminui um pouco a temperatura, daí você esquenta mais um pouco para que o vidro fique mais homogêneo, para que a tua liga metálica fique mais homogênea e não tenha bolhas, não tenha imperfeições. Ok? E daí vai diminuindo a quantidade de calor e ao longo do tempo se encontra em um estado de máxima dureza ou mínimas imperfeições, no caso aí da têmpera real. Então aqui na têmpera computacional, né, simulada, você parte dessa metáfora, ou então assim, uma bola de ping-pong que está numa tábua cheia de buracos. Ela tende a cair na primeira depressão e não necessariamente pode ser o buraco mais fundo aí dessa tábua. E daí se você der umas chacoalhadas de vez em quando, né, e cada vez diminuir a intensidade da chacoalhada, ele vai pulando e tem uma tendência aí de acabar indo para o mais fundo. Ok? E existe uma propriedade interessante da têmpera simulada que é a seguinte: pode ser provado que se a temperatura, né, decresce de maneira suficientemente lenta, a busca da têmpera simulada por um ótimo global, ela vai com probabilidade cada vez mais próximo de 1. Né? Então, quanto mais lenta o decréscimo da temperatura, né, simulada, maior a probabilidade de alcançar o ótimo global. Ok? Então aqui tem um gráfico só demonstrando que no começo você tem uma chance quase igual de ir para um estado melhor ou um estado pior, né? 90% de chance de ir para um estado pior do que o atual. É como se fosse uma subida de encosta, só que às vezes você pode descer com essa probabilidade aqui. E com a passagem do tempo, né, você vai declarando, né, que a temperatura vai diminuindo e, portanto, a probabilidade de você ir para estados piores vai diminuindo também. E quando a probabilidade de ir para estados piores chega a zero, a gente acaba com a nossa busca de subida de encosta tradicional que eu já mostrei para vocês. Ok? Bem, a terceira técnica da aula de hoje, das buscas locais, é a busca em feixe. A busca em feixe tem esse algoritmo aqui, né? Então, em vez de eu começar com um estado aleatório, eu começo com k estados aleatórios, né? K é um parâmetro, né? E a cada iteração eu verifico todos os sucessores de todos os k estados, né? Todos os vizinhos de todos esses k estados,
e se qualquer um dos estados é objetivo, para, e se não, agora eu vejo desses todos, os K que eu tinha e mais todos os sucessores, né, todos os vizinhos dele, quais são os K melhores, né? Então, os pais são esses K iniciais aqui, né, que eu selecionei randomicamente no primeiro passo, e daí depois eu vou escolhendo, né, os K melhores a cada passo. Então aqui eu tenho um exemplo, né, que eu tenho 3 estados iniciais que eu sorteei aqui, né? Aí esse estado pode ir para esses 2 vizinhos, esse estado para esses 2 vizinhos, esse estado para esses 2 vizinhos. Quais são os 3 melhores aí depois dessa expansão? Ó, esses 3 aqui. Tá vendo? E daí o que eu faço? Repito até encontrar uma situação, né, em que eu não consigo melhorar mais e digo, ó, achei a minha solução. Pode ser o máximo global, pode ser o máximo local, né? Então a busca em feixe, na verdade, ela faz tudo em paralelo, o que o random restart faz um atrás do outro. Ok? E agora eu queria falar para vocês sobre os algoritmos genéticos ou evolucionários, que é basicamente uma técnica que junta todas essas que a gente já falou e mais algumas outras coisas. Então eu vou mostrar aqui uma sequência de slides diferentes, baseado aqui nos slides que eu uso na minha aula, né? Ok? Então os algoritmos genéticos ou computação evolutiva é uma técnica de busca local, né, que tem origem na teoria da evolução das espécies de Darwin, que diz que algumas características presentes em uma espécie são obtidas por mutação e seleção natural. E também nos estudos de Mendel, que fala sobre as características dominantes recessivas e a codificação genética dos seres e das populações, né? Então esse estudo aí, ele foi desenvolvido ao longo do século XIX, lá por esses 2 pesquisadores, depois no século XX com biólogos, matemáticos, e em 1975 o John Holland, ele escreveu um livro, publicou um livro, Adaptation in Natural and Artificial Systems, em que ele propõe o uso dessas mesmas técnicas para software, para sistemas que permitam buscas locais para problemas complexos. E nos anos 80, David Goldberg, um estudante de doutorado do John Holland, ele alcançou sucesso industrial, né, em aplicações industriais, utilizando essa técnica para resolver melhor problemas que as outras técnicas até então, que a gente falou ali, não conseguiam resolver, né? Problemas de otimização da indústria. Então, o que é um algoritmo genético? É um modelo computacional, né? Um software, mas ele está inspirado em algoritmos, na teoria da evolução, né? Então, o que a gente fala nos algoritmos genéticos? Que você codifica uma solução de um problema num cromossomo e depois você aplica uma evolução. Como assim? Os indivíduos mais adaptados, os mais aptos, que têm as melhores funções de avaliação, sobrevivem. E daí eles executam operadores genéticos, que são operadores de cruzamento e mutação, para gerar novos indivíduos ou novas soluções. Veja que interessante. Essas funções dos algoritmos genéticos, né, elas podem ser aplicadas a qualquer tipo de função. Mas, eu trouxe aqui, né, se a função é monomodal, se ela não tem máximos locais, qualquer um do algoritmo vai resolver, né? Já uma função multimodal precisa de algoritmos mais complexos, lá o random restart, busca em feixe, né, o simulated annealing. Mas se a função ela é descontínua, daí fica mais complicado ainda. E são nessas funções descontínuas, com muitos estados, né, que os algoritmos genéticos encontraram aí suas melhores aplicações, né? Então, como é que funciona o algoritmo genético? Você representa uma solução para o teu problema como um cromossomo, que a gente chamou de representação de estado até agora, nos algoritmos genéticos eles chamam de cromossomos. Aí você cria uma população desses indivíduos, né, uma população aleatória desses indivíduos, que é mais ou menos o que faz lá a busca em feixe, né? Aí você avalia cada um desses indivíduos e depois você aplica operadores genéticos, né? E verifica aí quando que você pode parar, quando a tua população para de evoluir, ok? Então, a representação cromossômica, ela pode ser feita de qualquer forma, né? Mas usualmente ela é feita com representação binária, né? Para ficar mais simples de você visualizar aí o bit como um cromossomo, né? A inicialização normalmente é aleatória,
e ela busca uma diversidade da população. Então eu tenho que colocar indivíduos na maior parte do espaço de busca que eu puder. E a minha função de adequabilidade, ou fitness, chamada função de fitness aqui nos algoritmos genéticos, ela é a nossa função heurística, que avalia quão bom é uma solução ou um indivíduo. E daí o que acontece? Você pega bons indivíduos, indivíduos que têm os melhores fitness, e você aplica, você escolhe eles para aplicar os operadores. Então, basicamente, você vai estar combinando partes de uma solução boa com partes de outra solução boa, como se fosse aí uma união de genes, de genes bons, adequados ao ambiente de uma população. E daí você escolhe os indivíduos que construirão a próxima população a partir da atual. E os processos de recombinação desses genes, eles seguem também a inspiração biológica. Então, o processo chamado de recombinação, ou crossover, em que eu pego uma parte da representação de um indivíduo e outra parte de outro indivíduo e combino essas duas. Existe a recombinação de um ponto, em que eu pego metade de um, metade do outro, ou de dois pontos, em que eu pego 2/3 de um e 1/3 do outro, ou então eu pego gene a gene, suponha lá que sejam 8 bits, eu pego um bit de um pai e outro bit de uma mãe e assim por diante. E a esse indivíduo que eu gerei a partir do processo de combinação de genes de dois outros indivíduos, eu aplico mutação, que é basicamente um processo que ocorre na natureza que faz uma alteração de um gene de um indivíduo, aleatoriamente, com uma probabilidade baixa, 1%, 0,1%. E esse indivíduo mutado, ele pode muito bem aí ter uma péssima avaliação, mas, às vezes, o indivíduo com a combinação dos dois pais e essa pequena mutação, ele acaba sendo melhor do que os dois pais. Então, essas duas operações de recombinação e mutação, elas alteram os genes da população. Junto com a seleção, elas acabam levando toda a população no sentido de se tornar mais adequada. O que é uma população adequada? É a população que tem o melhor fitness, a melhor avaliação. Então eu estou subindo nas minhas avaliações, estou subindo lá as minhas encostas por diversos processos bem interessantes com inspiração biológica na natureza. Ok? Então eu tenho vários parâmetros que eu tenho que colocar aqui no meu algoritmo genético, o tamanho da população inicial, a probabilidade de cruzamento, de mutação. A probabilidade de cruzamento normalmente é alta, a probabilidade de mutação normalmente é baixa, e também tem que definir o tamanho do cromossomo e sua representação. E quando que eu paro? Eu posso parar depois de uma certa quantidade de computação, eu posso parar, por exemplo, quando 95% da população tiver os mesmos genes, eu tive aí uma convergência, e posso parar por um tempo de processamento também. Quando isso acontecer na população, todo mundo tem os mesmos genes, eu estou numa estagnação, eu não tenho mais diversidade genética e não adianta eu continuar a minha evolução. Então está aqui a representação em forma de algoritmo do algoritmo genético. Eu inicializo a população num tempo zero, avalio toda a população e daí a cada passo aqui do algoritmo eu seleciono os melhores indivíduos, alguns dos melhores indivíduos com uma boa avaliação, faço a recombinação genética e mutação e daí reavalio e vejo se eu mantenho, quais que eu mantenho, quais da população inicial que eu substituo e assim eu vou repetindo até encontrar as minhas soluções cada vez melhores. Os algoritmos genéticos podem ser aplicados com sucesso na maioria dos problemas de otimização, para encontrar o melhor, o maior ou o menor. E quanto maior o espaço de busca, quanto menos informações você tem sobre o problema, melhor para os algoritmos genéticos. Por quê? Porque eles só se baseiam na função de avaliação. E isso daí tem se mostrado muito interessante, e a área das meta-heurísticas tem crescido muito aí nos últimos anos para resolver problemas que até então não conseguia se resolver com outras técnicas. Então, os algoritmos genéticos são um algoritmo de busca ou otimização inspirado na natureza. Ele combina a sobrevivência do mais apto com o cruzamento aleatório de informações. E os algoritmos genéticos têm por finalidade empregar um processo adaptativo paralelo de busca de soluções para problemas complexos. Ok? Então ele tem um paralelo aqui com a evolução natural, Então cada indivíduo é uma solução para o problema, o cromossomo é a sua representação computacional, a reprodução sexual da evolução natural é
simulada pelo operador de cruzamento entre os genes, né? A mutação é aplicada com a probabilidade baixa, a população é o conjunto de soluções e as gerações são os ciclos aí do meu algoritmo. E o meio ambiente é simulado através da função de avaliação, que é o que eu quero otimizar. Ok, pessoal? Os algoritmos genéticos, então, eles são adaptativos, eles são paralelos no sentido de cada indivíduo, né, cada operador de mutação e cruzamento pode ocorrer em máquinas paralelas. Então eu posso paralelizar grandemente isso daqui em diversos processadores ou em clusters e acelerar grandemente o meu processo. E quanto mais complexo o problema, quanto mais difícil a formulação matemática para a solução aí por algoritmos matemáticos, né, de otimização, melhor para o algoritmo genético. Ok? Então, os operadores são a seleção, que privilegia os indivíduos mais aptos para ser selecionados para a reprodução, que combina os genes dos indivíduos aptos, né, através do processo de crossover, e a mutação, que troca aleatoriamente algumas partes, aí, um bit, por exemplo, de 0 para 1. Então, é aplicado a problemas de difícil modelagem matemática, com variedade de regras e condições ou grande número de soluções a considerar. Vantagens: é uma técnica de busca local, mas que tende a encontrar soluções ótimas globais. Para problemas, pode ser aplicada a problemas mal estruturados e dispensa formulação matemática. As desvantagens é a dificuldade de você representar um problema como um cromossomo, né? E dependendo do tamanho, da complexidade do teu espaço de estados, ele mesmo assim ele pode demorar muito para encontrar soluções. Então, problemas reais são difíceis. Seres vivos resolvem problemas reais, então como é que a gente faz eles com algoritmos? Imitando, né, a natureza. E eu quero mostrar aqui um exemplo para vocês agora, né, um estudo de caso, que é aquele mesmo problema que a gente já apresentou lá no começo. Tenho um número binário de 8 bits, 0 a 255 em decimal aqui, né, e eu quero modelá-lo para resolver por algoritmo genético. Então eu vou colocar aqui 10 indivíduos na minha população inicial, cromossomo 8 bits, né? E o critério de parada é quando eu encontrar um indivíduo com fitness 4, com função de avaliação 4 substrings. Ok? Então está aqui os meus indivíduos sorteados aleatoriamente, né? Está aqui o valor de adaptação ou fitness. Observem, ó, sorteei 2 indivíduos aqui que tem 3 01s aqui, né? Então o que eu faço? Eu seleciono esses indivíduos, observe, I1, I2, I3, I4 e I5, eles são indivíduos que têm aqui, tá vendo? Ó, boas avaliações. Esse aqui que tem só um, ó, ou que tem 2, eles acabam não tendo muita chance de serem selecionados para fazer parte do processo de cruzamento. Então, o cruzamento eu seleciono aleatoriamente também 2 indivíduos aqui e um ponto de cruzamento, né? Então, aqui eu peguei o I2 e peguei 2 bits dele, daí eu peguei o I1 e peguei os outros 6 bits dele. Fiz isso aqui para essas 4 situações de cruzamento, totalmente aleatório. Percebe, pessoal? Tudo totalmente aleatório. E daí, deram esses 4 descendentes. Aí eu fiz uma mutação aqui aleatória, né, no I1 aqui, em 3 e 7, e no I2 no bit 8, e por sorte, olha que legal, né, já achei aqui um descendente que tem aqui as características que eu quero. Tá vendo? Ele pegou por cruzamento boas características de um dos pais aqui e por mutação ele obteve uma outra característica, né, que eu estava querendo. E daí eu faço a avaliação e vejo aí que a minha nova população agora tem um indivíduo, né, que tem a melhor solução. E daí eu substituo os indivíduos aqui com baixa avaliação por esses indivíduos melhores daqui. Observe, mesmo que eu não tivesse encontrado agora nesse primeiro passo, fazendo mais o segundo ou terceiro passo, eu quase com certeza iria encontrar o indivíduo que é o meu ótimo da minha função de avaliação. Ok? E aqui um outro exemplo, né, que é o nosso 8 rainhas. Então, como é que eu faço para modelar as 8 rainhas? Eu coloco lá, num vetor de 8 posições, a coluna de cada rainha, né? Então, né, a coluna da rainha está na linha 1, a coluna 2, depois aqui é 3, aqui. Então eu faço uma representação com 8 números inteiros, não precisa ser binária a minha representação, né? 8 números inteiros entre 1 e 8, e daí eu faço a avaliação contando, né,
qual que é a minha função de fitness, que é o quê? Quantos ataques tem aqui, eu coloquei em porcentagem, né? Essa função aqui tem 31%, o outro tem 29%, o outro tem 14%, o que quer dizer? Que quem tem maior porcentagem tem menos ataques. Então eu seleciono os indivíduos com boas porcentagens aqui e faço um cruzamento, tá vendo? Eu peguei uma parte desse indivíduo com a outra parte desse e gerei um filho. Daí eu fiz aqui o outro filho também com a outra combinação. E daí eu faço mutações aleatórias. Eu simplesmente troco valores aqui aleatoriamente, né? Então aqui o desenho, né? Eu peguei a primeira parte desse, a segunda parte desse, e daí fiz aqui a combinação e depois aplico uma mutação, e daí eu vou aplicando esses operadores até encontrar uma solução aqui com o máximo crossover, que no caso é que não tem nenhuma rainha que ataque nenhuma outra. Ok, pessoal? Então, resumindo aí, né, o nosso algoritmo, eu tenho aqui a população inicial, criada aleatoriamente, calculo o fitness dela e daí entro num loop de seleciono para reprodução, faço cruzamento e mutação a partir desses indivíduos selecionados, calculo o fitness, substituo, né, os indivíduos aqui da população inicial por novos indivíduos com melhores avaliações e repito até a hora que cheguei na minha condição de parada. Observe, nem sempre eu sei qual que é o ótimo, né? Se eu soubesse qual é o ótimo, não tinha muito sentido utilizar esses algoritmos de busca local. Então eu vou simplesmente melhorando até atingir uma condição de parada aqui, que pode ser um tempo de processamento, uma quantidade de gerações ou aquela convergência lá da população. Ok? Tem que definir parâmetros, né? Tem que definir a codificação e definir parâmetros, que é o algoritmo de cruzamento, a probabilidade de cruzamento, a probabilidade de mutação e assim por diante. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de buscas locais, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Tudo isso trazido para vocês pela UTFPR, professores César Tacla, Gustavo Lugo e João Fabro, do Departamento de Informática da UTFPR Campus Curitiba. Obrigado pela atenção. Até a próxima.